Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada, uma verdadeira aula sobre investimentos. Hoje, a nossa grande pergunta central é: o que esperar da Klabin? O nosso objetivo aqui é ir muito além das manchetes e separar de vez aquele ruído clássico de curto prazo dos fundamentos que realmente importam para o longo prazo. Porque no mundo dos investimentos, ter clareza é absolutamente tudo. E para entender se a cotação atual é um risco gigante ou uma oportunidade de ouro, a gente precisa olhar para os detalhes do negócio. Nosso roteiro de hoje vai ser super direto. Vamos cobrir a queda das ações, passar pelo impacto macroeconômico, dissecar os resultados financeiros recentes, entender o efeito dos ativos biológicos, analisar a posição da empresa frente aos concorrentes e, por fim, traçar as perspectivas futuras. Ponto número 1. A queda das ações. Gente, estamos falando de uma queda de quase 28% nos últimos 5 anos. Para uma gigante centenária do nosso mercado, um número desses naturalmente acende um alerta vermelho. E aí a comunidade financeira inteira fica com aquela dúvida clássica, né? Será que esse desconto todo representa uma verdadeira armadilha de valor? Ou a gente está olhando para uma janela de oportunidade gigantesca de comprar ativos excelentes no fundo do poço de um ciclo? Ponto número 2, o impacto macroeconômico e o famoso efeito do câmbio. Para entender a pressão que a empresa está sofrendo agora, pensa na seguinte situação. Imagina uma fábrica aqui no Brasil. Ela paga salários, conta de luz e impostos, tudo em reais. Mas o produto final é exportado e vendido lá fora em dólares. Então, quando o dólar cai frente ao real, a receita despenca na hora de fazer a conversão para o balanço, mesmo que a empresa tenha vendido exatamente a mesma quantidade de produtos e mantido os custos operacionais super controlados. É uma pressão puramente externa. Ponto número 3. Vamos dissecar os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2026. Olha que paradoxo frustrante para a gestão da empresa. Operacionalmente, eles fizeram o dever de casa com louvor e aumentaram o volume de vendas em incríveis 12%. Venderam muito mais. Mas a receita líquida caiu 4%. A conta parece não fechar, né? Mas é a tempestade perfeita. Aquele dólar mais fraco que a gente acabou de conversar, somado ao preço global da celulose, que deu uma boa recuada. Para adicionar um pouquinho mais de peso no curto prazo, temos que lembrar que indústrias desse tamanho exigem manutenções bem pesadas. A unidade de Monte Alegre teve uma parada programada de 14 dias. Máquina parada não produz, e isso adicionou 124 milhões de reais em custos diretos nesse trimestre. É um evento pontual, totalmente normal para manter a fábrica saudável, mas que inegavelmente machuca a fotografia do resultado agora. Ponto número 4. O famoso efeito dos ativos biológicos. Aqui é onde muita gente que investe se assusta sem necessidade. O balanço mostrou um impacto negativo de 764 milhões de reais atrelado aos ativos biológicos. Pessoal, ativos biológicos são simplesmente as florestas da empresa. Pela regra contábil, a cada trimestre, o valor dessas florestas precisa ser reajustado com base no preço da madeira no mercado. Se o preço cai, a empresa lança uma perda no papel. Mas olha o detalhe de ouro, não saiu um único centavo do caixa da empresa por conta disso. As árvores continuam lá, vivas e crescendo. É só um ajuste no papel. Ponto número 5. Como ela se posiciona frente aos concorrentes no mercado. Se a gente colocar os múltiplos lado a lado, a Klabin negocia com preço sobre lucros de 10 vezes e meio e um EV sobre EBITDA de 9 vezes. Olhando para as gigantes como Suzano e Irani, os números delas são bem menores. Para um olhar mais destreinado, a Klabin parece absurdamente cara. Mas o mercado financeiro sabe muito bem o que está fazendo. Ele aceita pagar esse prêmio pelos múltiplos da Klabin porque dá um valor gigantesco para a resiliência e para a previsibilidade do modelo de negócios dela. E o verdadeiro segredo dessa resiliência está nessa divisão de portfólio. Ao contrário de alguns concorrentes que são totalmente dependentes da celulose, a Klabin tem as receitas super equilibradas. Embalagens puxam 37%, papéis trazem 35% e a celulose fica com só 29%. Isso é um hedge operacional maravilhoso. Se o preço da celulose despenca no mundo todo, a empresa foca as máquinas em papelão e embalagens e protege a geração de caixa de solavancos fortes. Ponto número 6. Perspectivas futuras e a aguardada desalavancagem. A Klabin rodou com bastante dívida nos últimos anos porque pegou bilhões emprestados para levantar fábricas monumentais, os projetos Puma 1 e Puma 2. A grande virada de chave, o motivo de muito otimismo, é que essa fase de queimar caixa acabou. As máquinas estão prontas e operando. A fase de agora, até o final de 2026, tem foco total em desalavancagem e geração de muito fluxo de caixa livre. Menos investimento pesado em construção significa mais dinheiro livre para abater as dívidas e, claro, remunerar quem investe.
Juntando todas essas peças, no mercado financeiro o pessoal tem chamado a Klabin de mola comprimida. Hoje, ela está sendo pressionada para baixo pelo preço da celulose, pelo dólar e pelos custos das manutenções. Mas embaixo dessa pressão tem uma baita energia acumulada, fábricas gigantes novinhas batendo recorde de produção e até o potencial de destravar muito valor com o acordo comercial Mercosul e União Europeia. Isso aqui, pessoal, é a essência do value investing. Commodities você compra na baixa do ciclo, quando o cenário está feio. E os fundamentos mostram que a operação interna da Klabin é estupendamente eficiente. Ela consegue aumentar vendas, manter o custo de produção lá embaixo, tudo isso só esperando a nuvem macroeconômica passar. O negócio está mais saudável do que nunca. A tempestade atual é puramente de ciclo. O que nos deixa com uma reflexão absolutamente crucial antes de você tomar qualquer decisão sobre a sua carteira. Será que o mercado já colocou todo esse pessimismo de curto prazo no preço, transformando o momento atual na grande oportunidade de entrada? Ou os ventos macroeconômicos ainda vão testar o estômago de quem investe por mais alguns trimestres? Saber surfar esses ciclos e responder a essa pergunta é o que separa os grandes retornos na Bolsa de Valores. Muito obrigado por acompanharem nossa aula de hoje e bons estudos nos seus investimentos.